Inerente à existência humana, a comunicação é o que faz de nós seres sociáveis. Mas quando falamos de comunicação de moda, automaticamente associamos ao conteúdo imagético. No entanto, existem muitos outros pontos que abrangem a área de comunicação e que fazem dela um rico ecossistema. Qual é o impacto dos textos de moda no funcionamento desse ambiente? Quais mudanças desse mercado foram decorrentes da descentralização de mídias, antes revistas e agora pessoas que se tornaram autoridades no assunto? Essas são algumas pautas que teremos nesse bate-papo de hoje. Bem, já falamos sobre processo criativo, arte terapia, os perrengues que a gente passa para criar uma marca, sobre como gerir, e agora a gente vai entender como comunicar, né? Essa parte final e tão importante para toda essa mensagem que a gente pensou chegar, né, no público, enfim. Então eu queria que antes da gente falar sobre isso, vocês pudessem contar um pouco da trajetória de vocês, quem vocês são, para onde vocês vão. Boa, vamos. Primeiro, muito obrigada pelo convite, muito bom estar aqui. É sempre bom trocar com vocês, assim, né? Acho que a gente já começou a trocar antes até de abrir. Mas vou me apresentar, então, tentar resumir, que eu tenho... Vou começar falando que eu tenho 36 anos, então vocês vão ver que a história talvez seja um pouquinho longa, mas vamos lá. Eu sou Giovanna Romani, eu sou jornalista, sou formada pela USP em 2009, então já faz alguns anos, e naquela época, imagino que hoje também a moda... O jornalismo de moda não é algo assim visto com os olhos mais brilhantes dentro, né, da academia e tal. Então, eu tentei até fugir durante um tempo. Falava que eu queria fazer jornalismo cultural, que eu queria escrever sobre cinema e dança, porque eu achava que tinha, assim, que as pessoas iam, né, olhar de outra forma. Mas não consegui fugir. Meu primeiro estágio foi na revista Criativa, afinada, tinha ali os moldes que a gente costurava em casa. Quando eu trabalhei lá, já não era molde, tá? Mas, assim, ela já queria ser uma glamour no Brasil, naquela época. De lá, eu fui para a Editora Abril, que foi muito, assim, tem os maiores títulos que durante muito tempo ditaram a moda, quando a moda ainda podia ser ditada, né? Lá eu comecei na Veja São Paulo, escrevendo sobre tudo, mas acabava que meu interesse sempre era em moda e beleza, e comecei a cobrir muito isso. De lá veio um convite para eu ser editora na revista Estilo, que também acabou, assim, faz uns anos já, muito por causa que a gente pode falar disso depois, assim, muito por uma falha ali no acompanhamento dos tempos, de digitalizar e de, né, pensar outras formas de comunicar mesmo. De lá fui para o Estadão, aí já trabalhava totalmente no digital, né, no site de moda do Estadão, fazer algumas participações no jornal. Na L'Officiel também, fazendo o site, a revista, ali entendendo um lugar mais nichado da moda, o que foi muito legal. E aí eu estava ali pensando, o que eu vou fazer da minha carreira agora? Já fiz tudo isso, estava ali com 30 e poucos anos e tal. Mandei um e-mail ali para pessoal da Globo Condenaste, que eu achava que ainda era o que, para quem trabalha com jornalismo de moda, era o grande lugar para se estar há 6, 7 anos. Mandei um e-mail, me chamaram. Deu certo. Fiquei 6 anos na Glamour. Comecei como editora sênior de moda, então escrevendo sobre moda já dentro de um contexto, assim, né? Acho que a gente pode falar mais sobre isso. Virei redatora-chefe, fui diretora, fiquei lá nos últimos 2 anos como diretora. Acho que a marca passou por uma grande transformação, assim, não sei se vocês tiveram possibilidade de acompanhar, mas acho que foi muito lindo de ver, assim. E aí, depois disso, senti uma vontade de ter, assim, horários mais flexíveis, de também investir um pouco em mim como pessoa, autoridade de moda, depois desse percurso todo, assim. E aí, tô nessa, vou pegar umas dicas com a Júlia depois. Já viram? Isso, mas é isso. Basicamente, assim, sou mãe do Martim também, ele tem 2 anos e meio. A coisa mais linda do mundo. Importante falar. Isso é um currículo, meu amor. É um currículo. Né? A gente atenta aqui, mas, primeiramente, eu tô tão feliz de estar aqui. Muito, 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 muito. Que admiração. Quanto tempo que a gente fala sobre isso? Nossa, esse projeto, enfim, eu vi sendo criado e agora está se concretizando e ao lado de mulheres maravilhosas. Então, eu tenho certeza que vai ser incrível. E, assim, é para se apresentar, né? Gente, eu sou a Júlia Braide, nordestina, criativa, empreendedora, inquieta. Sempre empreendi desde os meus 18 anos, hoje eu tenho 26. E meu projeto de vida é a MES, minha empresa, agência, eu sou uma das sócias, com o Arthur, meu sócio querido. E dentro da MES eu trabalho com toda essa área de comunicação, criatividade e estratégia, não só para moda.
É muito engraçado porque muitas pessoas ainda acham que a gente está dentro desse segmento, mas a gente tem uma visão diferente de moda. Então, na nossa visão, a moda não necessariamente é só ali a roupa ou retail, ela abrange 1 zilhão de outras frentes. Mas a minha trajetória foi sempre de empreender. Tive agência de redes sociais, depois de branding de moda, isso lá no Ceará. E em 2018 eu resolvi me mudar aqui para São Paulo e começar do zero. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E desde lá eu aprendi muitas coisas, entendi que São Paulo sim é um centro onde tudo acontece e é onde estão sim muitas oportunidades e eu soube abraçar cada uma delas e dar o melhor de mim. E hoje estou aqui com vocês e a gente vai falar de 1 zilhão de coisas. Então é isso. Perfeita. Oi, eu sou a Marcele. Sou carioca, mas acho que isso eu não preciso falar, né? Eu tenho 27 anos, sou formada em moda e jornalismo. Desde criança eu queria comunicar moda. E na minha infância, adolescência, foi assim, era uma pauta constante, latente na minha família do que eu vou fazer, se eu vou fazer moda, vou fazer jornalismo. Optei por fazer moda primeiro. E aí, no meio do caminho, eu vi que eu não estava não estava me satisfazendo muito o curso, né? Tinha muita questão criativa, que eu estava com a Ana e ela amava, eu sofria. E falei, cara, não, vou para jornalismo, vou escrever, vou fazer pauta, vou para a rua, ser repórter. Fui, e aí eu vi que ainda bem que eu fazia moda, porque também não foi tudo isso. Então, foi uma união muito feliz desses 2 cursos. Eu saí da faculdade já empregada numa marca grande de moda aqui do Brasil, que tem um super repertório, uma história de muitos anos. Foi uma super escola. Lá eu vi que a comunicação de moda não estava sendo feita do jeito que eu acreditava tanto. Então, eu comecei a procurar por freelas assim, que eu podia fazer para colocar mais o que eu pensava de comunicação. E hoje eu sou coordenadora de comunicação e brand aqui na Aluf. E sou co-founder da Casa 929, que é uma empresa de comunicação estratégica de moda. Então, eu sou muito realizada profissionalmente, muito, assim, de poder estar aqui dentro, cuidando de rede social, de produção de moda, de eventos, desse projeto maravilhoso que eu e a Ana sonhamos desde 2020. Então, e na casa, eu estar fazendo estratégias, assessoria de imprensa, toda essa parte também mais estratégica. E é isso. Maravilhosa. Muito especialista, Muito né? especialista. Nossa Senhora. Não, e a Má, eu tenho que falar, só faltou falar assim, amiga. E eu sou muito workaholic. Quem conhece sabe, a gata, ó, Ai, não eu para. Fazer 2 faculdades ao mesmo tempo, vamos Nossa lá. Senhora, gente. Não, e trabalhando, né? Você trabalhava Trabalhava, nessa época? trabalhava. Tipo, 2 faculdades e trabalhava. Quando era dorme? Turno triplo, assim. Não, e festejava. Eu tinha muita energia. Gente. Eu tinha muita energia. Festejava, Marcele. trabalhava e fazia as 2 faculdades, tá bom? Não tem mais essa Apenas. energia, gente. Hoje é opções, assim, a gente vai pelo que precisa ser feito, urgências, pendências, bora. É isso. Mas festejo às vezes também. E eu lembro que no nosso curso, né, de design de moda, no qual fui muito feliz, a gente teve uma matéria que falava muito sobre a imagem de moda e etc. A gente nunca teve uma matéria de comunicação em si, né? A gente teve uma matéria de editorial, que eu amei, e entendi ali o quão relevante era a imagem de moda, né? A gente tava fazendo uma super coleção, super conceito, aquilo ali morria comigo, né? Precisava comunicar tudo aquilo e essa aula que a gente teve foi de imagem. E quando eu entrei na faculdade, eu achei que eu fosse trabalhar com comunicação de moda. Eu não achei que eu fosse ser de estilo. Achei que eu fosse também trabalhar em revista. Tonta, porque desde criança faço roupa com toalha e costura. Sei lá de onde tirei essa ideia. 2 coisas que eu acho que foram muito importantes para mim aqui dentro da Aluf, né? De ter essas 2 cabeças, assim, vamos dizer. Mas queria entender qual é a visão de vocês de qual é a relevância de fato da comunicação de moda para esse mercado hoje, né? Por mim é toda, mas queria que a gente desenvolvesse isso. Acho que é toda, né? Assim, como eu tava pensando, que a gente estava falando antes, assim, moda é tudo, né? Moda é política, moda é contexto, não existe, assim.
a forma como nós estamos vestidas aqui hoje diz muito sobre mim, sobre você. Tipo, eu não estaria de boné e camiseta porque você é essa pessoa e isso passa uma mensagem, eu passo a mensagem com a minha roupa. Então, acho que a primeira importância dessa comunicação é, tipo, gente, olha, moda importa, né? Assim, aquela coisa bem o Diabo Veste Prada ali do azul, de como que é, né? Que chega nas massas. Então, assim, putz, às vezes você não vai conseguir explicar pro seu tio-avô, pro seu pai, mas, assim, é isso. Acho que a comunicação começa a ir pra fora do nicho, assim, né? Depois, acho que num outro momento, para dentro do nosso nicho, acho que hoje, acima de tudo, a comunicação importa nesse sentido da transformação do setor, assim, pensando em inclusão, pensando em diversidade, pensando, né, em, de fato, a gente mudar o jeito que a indústria se comporta, o jeito que ela trata o consumidor, o jeito, né, a transparência nos preços, a transparência nos processos. Então, acho que a comunicação entra aí, assim. E eu, do lado de cá, assim, acho que é legal que vocês são creators, assim, né, assim, são as criativas do... também, e estão desse lado, assim... Do lado de cá, achei curioso você falar assim que, né, a faculdade não teve essa matéria e essa disciplina, assim, porque eu, como repórter, senti muita falta disso. Muitas vezes eu entrevistei estilistas, assim, sabe? Tipo, é importante você conseguir falar não só com imagens, né? É importante você conseguir me contar uma história interessante sobre a sua trajetória, sobre a sua roupa, sobre... Né? Acho que isso fala muito, assim, nós somos seres completos e complexos, assim. Então, também acho muito legal esse movimento, e eu estava pensando enquanto você estava fazendo a abertura do podcast, né? Eu falei, é muito legal a gente, tipo, ser tão... mil coisas, assim, sabe? Tipo, você podia ser só uma super... estilista, não ia falar um palavrão, mas tipo, mas pode falar, tal, mas além de tudo, tipo, você precisa hoje em dia, assim, saber comunicar, saber falar, olhar para uma câmera e falar também. Precisa não, pode não fazer, mas assim, isso te torna mais completa e mostra mais quem é você e o que você quer e com quem você quer falar, sabe? Então, eu viajo um pouco na resposta, né? Mas assim... Não, mas você falou muita coisa acho que seria relevante, isso. Sim. Na minha visão, eu acho que como mercadóloga, né? Sou formada em marketing, as pessoas tendem a associar a parte da comunicação muito com vendas, estratégia, posicionamento, imagem, que sim, faz parte do contexto. Mas eu gosto de pensar que a comunicação, principalmente na moda, ela é uma expressão de 1 zilhão de possibilidades. É uma forma, não uma forma, mas são diversas formas da gente estar ali mostrando as possibilidades do produto. Porque uma coisa é você olhar, ver aquilo lindo, maravilhoso, falar, quero usar. E outra coisa é você despertar sentimentos e possibilidades, não só ali com a vestimenta, sabe? Então, eu viajo muito também, aquariana, mas eu enxergo muito a comunicação no mercado da moda como essa possibilidade de expressão. Então, obviamente, com o resultado final em vendas, posicionamento, etc e tal, mas eu acho que essa é a principal missão da comunicação nesse mercado. Eu acho que aqui, assim, a gente fala bastante na LUF da importância da parte da comunicação para a gente conseguir contar uma história, para além da roupa, né? A roupa já está contando uma história e agora a comunicação precisa deixar claro aquilo. Então, seja através das imagens, seja através do texto, que a gente tem bem forte aqui, o texto. Sim. Então, é uma característica nossa, assim. Então, acho que a comunicação vem para prolongar essa história e deixar ela mais clara para o público, que, como você disse, às vezes explicar para o tio-avô, para a mãe, para o pai, que não entende o franzido na roupa e acha aquilo ali, tá só um fio puxado. Não, aquilo ali tem um porquê, conta, faz parte do storytelling. Então, acho que a comunicação, ela de moda, né, para além da imagem, é uma continuação da roupa. Não, e é muito legal porque são 3 visões diferentes, mas complementares, né? Exatamente. Tudo selecionado a dedo aqui, minha filha. Trouxe uma pessoa de marca com jornalismo, uma pessoa que trabalha com influenciadora e marcas, e uma pessoa que trabalha na parte de jornal, revista, imprensa mesmo. Pra ter olhares diversos. Perfeito. Tudo pensado, né, Marcele? Tudo pensado. Mas Tá vendo sua comunicação? Mas é muito legal, né? Na comunicação de dentro da marca, assim, acho que a gente vai chegar aí num ponto da conversa, mas assim, vocês como marca também têm hoje, tipo,
a possibilidade de contar essas histórias de um jeito muito melhor. Porque, assim, você tem suas redes, você tem seu mailing, você tem... Tipo, você não tá presa a um catálogo que você manda pra casa da sua cliente, sabe? Você não tá presa à loja. Você tem 1000 possibilidades de contar essa história com as suas palavras. Então, assim... aproveita, sabe? Faz disso o melhor possível, né? E antes as marcas dependiam somente da imprensa para passar aquela mensagem, né? E daí a gente vai chegar nesse momento eu já ia de crítica puxar de aqui moda. outra, exato. Porque pode puxar. Não, mas é porque eu acho que é uma das coisas mais legais de trabalhar com comunicação nos dias de hoje. É entender que não é que o mercado mudou, ele está mudando, é um processo que está acontecendo. Muitas marcas, muitos veículos, muitas empresas estão percebendo agora essa virada e estão se readaptando, buscando novos formatos. Então, não é que já aconteceu, já é assim, tá nessa crescente. Momento, né? Perfeito, mas é muito isso, porque uma das pautas que a gente quer trazer é qual aconteceu esse processo de mudança na comunicação de moda, né? Desde os anos 2000 até hoje. Quais são as principais diferenças que vocês veem acontecendo nesse processo contínuo, mas dentro desse recorte de tempo? Eu vou falar de um passado recente, que foi o começo da pandemia, que para mim foi um marco muito grande nessa questão de virada de chave, né? De percepção de virada de chave. Porque desde sempre, trabalhando com marketing, com comunicação, sempre tinha ali a base de um planejamento, vamos lá, para uma marca, né? Que existia a questão das campanhas, do calendário, que existia a questão dos veículos, que existia essa questão também de publicidade, onde eu vou colocar a minha marca, quem vai estar usando. Mas era uma receitinha de bolo onde a gente via todo mundo ali replicando. E para mim foi muito interessante em 2020 entender que muitas vezes eu trabalho com budgets, né? Ou seja, verbas de empresas e marcas para a área de comunicação, para estratégias. E assim, é importante dizer que as verbas para a área de comunicação geralmente são assim as menores, né? Exato, gente. Por favor, vamos mudar isso, né? A gente continua fazendo milagre, mas não é uma coisa que a gente sempre vai continuar fazendo. Mas é muito isso. E em 2020 foi muito bacana de entender que o que era uma verba antes, que tinha ali o on e o off, né? Mudou 80% pro on. E aí eu falei, caramba, o que antes eu lutava com o cliente para falar, por favor, eu te imploro, investe nisso aqui, porque isso é o futuro / o agora. Eles já vinham com essa necessidade. Então, é nítido, se a gente for falar de mudança e evolução da comunicação dentro desse mercado, as redes sociais são extremamente importantes. Mas eu acho que essa virada de chave de entender a importância e de entender que a mídia off, e nada contra, pelo amor de Deus, claro, mas que a mídia off, ela sim consegue atingir e comunicar. E eu acho que ela também é uma forma de validação muito importante hoje no mercado. Mas que as redes sociais, elas estavam ali para pluralizar. Falei certo, né? Pluralizar. Então, a gente trouxe, mais uma vez, aquilo que eu falei no começo, a questão das possibilidades. De você pegar ali uma verba e conseguir direcionar de diversas formas, não necessariamente seguindo a receitinha de bolo. Então, acho que tivemos aí momentos, eu acho que a Giola vai conseguir explicar melhor essa visão dela de etapas, né? Ainda mais tendo todo esse repertório como jornalista de veículo. Mas me fala aí tua opinião. Mas acho que é porque eu vivi isso também, né? Então, assim, eu vou voltar 20 anos de 2020, ali nos anos 2000, quando a gente... Eu não sei se... Eu não consigo muito ter a dimensão de quando as coisas foram mudando pra vocês, né? Como eu tô 10 anos na frente, assim, na minha adolescência. Nova, então, tipo, de fato... Não, até sim, mas assim, é um gap geracional, assim, tipo... Eu, de fato, cresci com essa coisa da moda ditadura, né? De, tipo, eu via certo e errado nas revistas, né? Use, isso pode, isso não pode. E claro que hoje em dia mesmo a gente tem coisas que a gente fala, ai, pessoa cafona, não é que eu sou a santa que acho que tá todo mundo lindo e cada um... Mas assim, hoje a gente consegue enxergar pluralidade de estilos, consegue enxergar outras coisas que na época não tinha. Então, assim, eu cresci lendo Capricho, de fato. Gente, eu amo. Né? Tipo, então, por isso que eu perguntei, eu não sei se vocês também cresceram, porque eu não sabia se essa... Cresci lendo Capricho. Né? Continuou, assim, então a gente cresceu lendo Capricho, a nossa referência de moda tava ali, aqueles ensaios, aquela coisa que a gente queria muito e tal. E aí eu lembro que quando
tipo, 2010, 2011, hoje mesmo eu vi, antes de vir pra cá, que tava no Instagram, assim, no carro, aí eu vi, assim, a Vitória Seridono falando assim, é 11 anos do meu casamento e tal. Cara, passou um filme na minha cabeça, porque eu, de fato, acompanhei em tempo real esse casamento. Não era Instagram, acho que era no blog dela. No blog, eu acompanhei também. Tipo, me passou assim, falei, 11 anos que eu vejo a vida dessa pessoa, sabe? E aí foi outro momento, aí acho que foi isso, 2010 ali, tinha a Vicky, tinha a Camila Coutinho, a Júlia Petit, aí, tipo, foi outro momento na minha vida. Eu era viciada nisso, tá? Eu ficava na Vejinha trabalhando ali, e a outra aba, tipo, eu ficava assistindo a Júlia Petit se maquiar, assim, foi outro momento. Mas ainda assim tinha esse encantamento pelo offline, pelas revistas, que tinham muitas regras, assim. Eu trabalhei em muitas delas. E regras, tipo, realmente, assim, os mesmos corpos, as mesmas cores, assim. Não é mentira, não é um jeito de falar. Enfim, a gente via, né? A gente sabe. Sim. Com o tempo, acho que isso foi... Acho que poucos veículos conseguiram, de fato, acompanhar essa transição para o digital, sabe? E aí os clientes ficavam achando, os clientes marcas, ficavam achando que precisavam estar no offline para ter esse awareness e essa coisa de realmente uma pessoa reiterando que o que você faz é bom e tal e tal. E até era verdade, durante um tempo, assim. Depois, para mim, começou a ficar meio difuso. E olha que eu trabalhei nisso, trabalho, né, nisso, assim, muito tempo. Porque... Até para uma marca ter um espaço no offline, assim, ou ela tem que ter uma história gratuitamente, esse espaço, né? Porque a gente também fala de branded e tal. Ou tem que ter uma história muito coesa, coerente. A Ana teve essa... Não é uma sorte, é um talento, sabe? Sim. De realmente ter sido abraçada pela mídia. Não foi? Tipo, você saiu em todos os lugares, seja com perfil, seja com as suas roupas e tal. Porque, assim... É uma coisa muito específica, muito top, muito foda, e ali tal, pra ser abraçada. Porque senão também não rola, entendeu? As marcas também não estão conseguindo estar no offline. Porque são poucas páginas, não tem mais espaço, não tem dinheiro. A revista precisa vender também. Precisa vender também. As páginas e as pautas para conseguir se sustentar. Exatamente. Então, assim, o que a gente... viveu, assim, acho que foi essa transição total pro digital. Eu ainda acho que existem, sim, autoridades de moda que não são as influenciadoras, né? Acho que, tipo, uma Costanza ali, a mulher é uma enciclopédia, ela viveu aquilo, ela sabe mais que a gente, tal, né? Mas eu acho também que é interessante rolou essa migração, como a gente viu, né? E eu posso falar das próprias meninas que sempre, tipo, me procuravam, assim, tem vaga pra mim, sei lá... Elas querem trabalhar no jornalismo de moda, mas eu não sei se elas consomem necessariamente. Elas consomem o Instagram da marca, e, sabe? Então, acho que fica ali uma coisa meio assim, eu mesma, sabe? Eu consumo revistas de moda ainda porque, sei lá, acho que eu sou a última pessoa, e vocês também, mas assim, quanto que a gente consome? Entendeu? Acho que a gente consome muito mais no Instagram. Mas né? acho que até para uma marca, tipo, óbvio que é super positivo sair num post no Instagram, porque dá mais retorno, dá seguidora e etc. Mas, tipo, eu guardo as revistas. Guardava, mas assim, no início eu comprava todas as revistas que a gente saía. Minha mãe tem, tipo, uma biblioteca em casa, todas as revistas que ela nunca saiu, entendeu? É muito especial. Então, acho que a gente teve esse momento super do digital mas eu acho que, às vezes, esse ambiente de grande valorização do digital... Ele também tem um contraponto de tornar o papel mais valioso também. Total, e é isso, assim, tipo... Foi um pouco do posicionamento da Ellie. 100% isso, assim. E aí a Glamour fez esse movimento agora, antes da minha saída, assim. A última coisa que eu fiz lá foi isso, assim. Então, o print virou semestral. E aí o digital, que é a maior parte da receita e tal. Porque aí, assim, aí faz sentido, aí faz uma revista bonita, grossa, que as pessoas vão guardar desse jeito. Porque antes, né... Não sei, falando da Glamour, que eu não trabalho mais lá, mas assim, eu sei que elas vão deixar eu falar, porque eu tenho bastante conhecimento dessa causa. É uma revistinha commodity, pequena, com uma capa brilhante, com papel mais fino, tipo, uma revista para você ler no consultório. Vira um folder. Só que ninguém mais lê no consultório nada. E ninguém mais lê, a gente falava muito isso, ninguém mais lê no metrô, porque você tem seu celular, tá tudo ali, você não vai precisar de uma revista pocket. Então, uma revista faz sentido se ela for premium, se ela for um book para você pôr ali na sua mesa com fotos maravilhosas. Exato. Que você... E aí, claro que sua marca tá ali é especial, porque assim, o que tá ali tem uma curadoria muito especial. O espaço é limitado, a internet tem espaço ilimitado. Todo mundo pode estar na internet, eu posso ter 1 milhão de coisas. Então, acho que é por aí. E eu também penso muito sobre
essa coisa da autoridade que todos nós temos, o que é muito bom, porque aí você pode falar pela sua marca, você pode falar como mestre, suas influenciadoras podem falar. Eu muito nesse movimento e tal, mas eu sinto falta de fato, essa autoridade vir... Não sei se é com repertório, porque eu acho que as pessoas têm repertório, mas é com comunicação, uma comunicação melhor, que não seja que incrível. Sim. Esse desfile foi tudo. Uhum. Ai, meu Deus. Ana, musa, sabe? Sim. Tipo, é além, entendeu? Me conta aí, sabe? Então, ela não vai fazer esse papel de ir lá te perguntar como foi. Algumas sim. E aí são essas novas autoridades influenciadoras que eu super admiro. Porque assim, então, precisa. Você veio, achou desfile, mas não é tudo. E tem desfile que eu não acho tudo, inclusive, de várias pessoas. E aí eu só posto ali, parabéns, sei lá, nem parabéns, tipo, desfile legal, sabe? Porque é isso, não é tudo que é maravilhoso e tudo que é tudo. E acho que é o terceiro passo, sei lá, é o próximo passo, sabe? A gente conseguir, de fato, que essa autoridade também que tá na mão de tantas pessoas seja melhor aproveitada, sabe? Assim, para comunicar a moda de um jeito mais não eficaz, mas mais profundo, pensando nas construções todas, assim. Fez sentido? Fez Super. muito. Muitas pautas. Eu tava aqui pronta pra puxar em vários momentos, mas já esqueci. Eu ia falar esses dois pontos que você mencionou, que era a questão das influencers, que no começo, foi ali no comecinho dos anos 2000 de blog, que eu acompanhava a Camila Coutinho, acompanhava a Julia Petit, acompanhava a Blix Seridono, amava. Que elas acabaram criando essa questão de autoridade, de que antes tinha os jornalistas que você lia ali e você reiterava o que eles falavam, que tinha a questão de, putz, se tal pessoa falou isso é porque é verdade. Que tinha crítica de moda, né? Então, se era ruim o desfile, eles falavam que era ruim o desfile. Tipo, eu ia falar palavrão. E aí, isso foi se perdendo. Com os blogs, isso foi se perdendo, porque começou a ter essa... aumentar ainda mais a panelinha de querer estar no desfile, aí ia começar a convidar só quem tinha blog, e daí convidava quem tinha blog, que não essas meninas que são super talentosas e têm um super repertório, mas outras que não tinham tanto repertório assim e não conseguia falar nada, além de que lindo, parabéns. Mara, Tem tudo. aquelas, vou falar sobre isso. Fala. Eu acho muito importante a gente falar, já que a gente entrou nessa pauta, dessa transição, né, do blog para o Instagram e do termo influencer e de como a gente está hoje, porque é exatamente isso. Na época, anos 2000 e pouco, a gente tinha ali não só as blogueiras, né, com blogs de moda. Eu me lembro que eu via muito The Blonde Salad da Chiara. Eu era viciada, muito por influência da minha irmã. Mas a gente teve, sim, essa transição. E nos blogs, as comunicadoras estavam ali falando sobre lifestyle, estilo, embasando mais, né? Ali não era só foto, tinha que ter texto. Eu me lembro isso porque eu tive um pequeno projeto de blog com a minha irmã lá em Fortaleza e era aquela coisa que a gente ficava assim, ó, escrevendo. E quando eu acho que se perdeu um pouco nessa transição e nessa aparição do termo influencer, porque muitas pessoas confundem influenciador com criador de conteúdo. Às vezes um influenciador ele não cria conteúdo. Exato. E às vezes também um criador de conteúdo não tá ali nessa crescente de um influenciador. E eu sempre falo para os nossos influencers e masters que eles têm uma coisa incrível, uma grande responsabilidade, que é esse poder de influência. Eles são ali importantes na vida das outras pessoas. Pessoas validam coisas através ali do perfil deles e da opinião deles. Então, isso é uma grande responsabilidade. E se você não sabe usar isso, você acaba ali se banalizando, você acaba ali não tendo relevância, você acaba ali não tendo um compartilhamento de repertório. Sendo um catálogo de looks. Exato. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre o momento de agora, que muito se fala, todo mundo agora quer ser influenciador. A gente está nesse momento, mas o mais importante é você ter o seu embasamento e a relevância ali em cima do seu conteúdo. É como você está comunicando aquilo, de que forma você está agregando na vida das pessoas, de que forma a sua visão ela é relevante e importante. Não é só a roupa, não é só o look, falando de moda. E eu acho que esse ponto das semanas de moda, e é até algo que eu discuto muito com o meu time, a semana de moda e com as redes sociais, eu acho que
Hoje, com as redes sociais, você consegue ter acesso a muitas informações e muitas coisas. Antes, por exemplo, eu tinha uma curiosidade eu meio que idealizava o que era ter uma marca de moda, mas eu não sabia o que era a prática disso. Eu idealizava, imaginava o que seria ter uma agência, mas eu não sabia na prática o que era isso. Mesma coisa de eu idealizava o que era estar ali escrevendo para um veículo ou contribuindo para um veículo, mas eu não sabia o que era isso. Com as redes sociais, hoje você tem acesso à dinâmica e ao processo de muitas coisas. Isso é muito rico. E trazendo esse ponto para a Semana de Moda, eu acho que isso se perdeu um pouco. Porque o papel do veículo era estar ali transmitindo as informações enfim, trazendo pontos de vista sobre o que foi desfilado. Com a aparição das influenciadoras e essa relevância delas dentro desse mercado, muito se teve e começou a crescer cada vez mais. Antes a gente não tinha. Tipo, desfile era imprensa, convidados da marca, e você críticos. depois você via ali também no, tipo, Vogue Runway, você ficava esperando sair. Exato. Né? Tipo, hoje tá no Instagram da marca a qualquer momento. E eu acho que ao isso vivo, daí o essencial que esteja ao vivo. Exato, e daí vem a questão da responsabilidade, que eu acho muito importante da gente falar, que é um movimento que eu tô sentindo voltar agora. Que não é só o pré-desfile, não é só, óbvio, isso é muito, eu amo ver o getting ready, eu amo ver o look, eu amo ver o close, eu acho isso incrível. Isso é entretenimento, mas eu acho que quando se é um comunicador, quando se é um influenciador, você tem a responsabilidade de estar ali passando o seu ponto de vista, a sua visão. Não só replicando o que tá ali no release, quando você senta na primeira fileira e vê o desfile acontecendo. Então, eu acho que agora a gente tem muitas influenciadoras, influenciadores que estão percebendo também a importância da visão deles em relação ao que eles estão ali observando. E o quanto o público deles quer ver e saber o que eles acham em relação àquilo. Então, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo agora, a gente está tendo a retomada do que era o antes e a gente teve esse time frame aí no meio. E é isso. A moda, a vida, é o vai e volta, né? Eu acho que a gente teve essa equalização, né? Tanto as revistas quanto com essa questão das influenciadoras estarem buscando mais conteúdo, se aprofundar e etc. Porque a gente tinha antes uma centralização, mas com embasamento, propriedade, etc. Depois a gente teve essa descentralização. Qualquer um poderia falar que é ótimo, dar voz a qualquer pessoa. Da voz não, todo mundo tem voz, né? Mas, enfim, dá essa possibilidade de uma ferramenta de expressão que alcance mais pessoas para qualquer pessoa. Mas a gente não tinha necessariamente esse embasamento. O que vocês imaginam que vai estar acontecendo daqui para frente em relação a essa equalização que a gente está começando a ver? Porque se uma coisa começa a ficar muito equalizada, provavelmente vai vir uma ruptura, né? Então, o que vocês imaginam que vai ter em relação a isso? É que eu tenho uma visão meio já formada sobre isso, muito pelo que essa Gil falou, de ter essa questão dos criadores de conteúdo e tudo mais, mas vem muito, e também contrapondo o que você disse, de teve essa dar voz a todo mundo, ou todo mundo ter voz, e quando a gente está fazendo um movimento que está indo para a direita, provavelmente ali vai chegar um momento de a gente ir para o meio e voltar para a esquerda. Então, penso que o próximo passo, assim, o próximo que a gente vai ver já é essa necessidade de repertório e de autoridade. Então, penso que vai voltar essa questão de tudo bem, mas por que você está falando isso? De onde você tirou isso? Você pensa só que é legal? Não, eu não quero saber não quero seguir quem fala que é legal. Quero seguir quem fala que a inspiração foi essa, o tecido é desse jeito. Do público, né? Essa reação do público, não das influenciadoras. Isso, o público vai pedir ou vai dar mais voz para quem tem a voz de um repertório e autoridade. Então, recuperar um movimento que a gente vê muito, por exemplo, na mídia de Londres. Londres ainda tem essa esse desfile foi massa, massa por causa disso, esse não foi massa o por New causa York Times disso, também tem New York ali, Times também. tipo, críticas, os comunicadores que estão lá, então, eles prezam por isso também. Então, o público acaba
ficando, consumindo mais essas pessoas que né, têm autoridade para falar sobre isso, sobre certos assuntos. Então, eu acho que o caminho aí do futuro são pessoas mais... Não estou falando que essas são, que a gente está vivendo são rasas hoje, mas mais profundas daqui para frente. Eu gosto muito desse termo da profundidade. E eu até trocaria essa questão do... Qual foi o termo? Não foi o repertório. Autoridade? Autoridade. Eu trocaria esse termo e eu colocaria o profundidade, porque eu acho que é exatamente isso. Porque hoje nas redes sociais você tem acesso a 1 zilhão de coisas. Sim. O que é relevante pra mim pode não ser pra você. Você não precisa ser uma autoridade. Exato, você precisa, assim, saber sobre o que mas você tá a partir falando. do momento em que as pessoas aprofundam, e a Marcele usou esse termo de uma forma muito incrível, eu acho que essa é a palavra. Quando você aprofunda algo, eu tô ali parando pra te escutar, porque você tá parando também pra comunicar e falar tudo o que você pensa e da forma que você pensa. Então, acho que essa questão da profundidade, ela vai ser muito importante, já falando minha visão de nem futuro, de agora, porque cada vez mais a quantidade de conteúdos, não só no Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, meu Deus do céu, é muita coisa. E o jovem de hoje, ele tá crescendo já com essa visão de diversas frentes. Eu era pré-adolescente no surgimento do Instagram. Eu sou dessas que eu tive minha primeira conta no Instagram, que antes nem era, tipo, o Instagram ele surgiu como uma rede ali de compartilhamento de imagens, era uma rede social no sentido de só amigos e família seguiam. Total. E ele foi nessa mudança que eu acho bizarra no sentido positivo, de se transformar nesse megazord, né, que é hoje, que, enfim, lança uma rede social nova, ele tá ali entendendo o que tá acontecendo, ele implementa dentro, mas eu acho que com essa questão da maior oferta, hoje, cada vez mais a profundidade e essa questão do compartilhamento da visão serão extremamente importantes na hora de um público, de algum potencial seguidor, parar pra escutar. Porque tá aqui, ó, a galera tá aqui, ó, Mas, enfim, essa... Eu acho que vai rolar, assim, Concordo com tudo que vocês falaram, mas do ponto de vista dos veículos também, eu acho que já está começando a rolar, tipo, um crash, assim, sei lá, uma mistura dessas coisas, assim, sabe? Então, acho que, assim, os veículos também são influenciadores, né? Assim, também se colocam nesse lugar. E tem vantagens como veículo, porque, assim, durante um tempo, nesses últimos anos, assim, a gente tentou despersonalizar, no caso a Glamour, porque ela tinha uma personalidade bem forte ali, relacionada a uma pessoa específica. E a gente achava que não precisa ter uma pessoa específica. O que as marcas, eu acho que tem, as marcas de veículos, né, de vantagem? Elas falam com vários públicos, porque se eu tenho uma equipe diversa, eu posso falar com uma menina que tem um estilo X, uma menina que é gorda, uma menina que é negra, uma menina que tem um cabelo assim, assado. Então, assim, você tem um pool de pessoas. Então, assim, eu acho que a gente caminha para as redações se tornarem pool de influenciadores, que são jornalistas também, que têm a capacidade e o poder de influenciar. Só que aí elas vão precisar rever esses contratos, né? Então, a gente estava comentando antes, tem alguns veículos, tipo, acho que pode até citar, eu não sei exatamente como funciona, mas assim, eu acho que a Elle hoje já trabalha muito assim, né? Ela é uma redação diversa, com pessoas que escrevem muito bem e que podem fazer seus trabalhos em outras, para marcas ou em outros lugares. Então, acho que assim, a minha visão sempre quando gestora para eu contratar uma pessoa nova nos últimos 2 anos, era muito isso. Eu dei o exemplo até de uma pessoa específica, eu estava falando com a Júlia, que é isso, assim, olhar jornalistas com esse perfil de influenciadora também, sabe, que falam sobre moda nas redes dela, no caso de moda, mas pode ser sobre beleza ou sobre cultura, livros e tal, que também falam isso e que têm o desejo de escrever para um veículo. Então, assim, acho que é um mix, assim, sabe? Eu acho que aí eu consigo juntar um pool de pessoas falando, né, que tem a ver com aquela marca, seja ela, a Elle vai ser uma coisa, a Vogue vai ser outra coisa, a Cláudia vai ser outra coisa, mas é um pool de pessoas que conseguem passar uma mensagem desse jeito. Funciona? Vai funcionar? Não sei, porque as pessoas ainda são muito conectadas a pessoas específicas, assim, né? Mas eu acho que tem uma vantagem que é assim, eu só consigo falar, né? Acho que as pessoas que se inspiram em mim, eu consigo ver, inclusive pelas respostas delas, elas são muito parecidas comigo. Em todos os aspectos, assim, talvez elas sejam menores, elas são pequenininhas, então elas acham engraçado que eu tenho 1,5 m, e aí, tipo, é isso, inspiração para pessoas de 1,5 m, entendeu? Tipo, ou que eu sou mãe, ou que eu gosto de ler. Então, assim, é muito fechado no meu universo, né? E talvez um veículo tenha um universo
maior de possibilidades ali para comunicar. Mas a Gil falou uma coisa muito interessante, que é quase uma polêmica, mas eu vejo muito como o futuro barra agora. Que essa questão, você falou das jornalistas influenciadoras. Eu recebi de uma coordenadora semana passada uma matéria, não sei se, acho que a Marcela deve ter lido, do CEOs Influencers. Sim. Isso, tipo, eu recebi de 1 zilhão de pessoas. E aí, muito também se fala de, a polêmica teve, ano passado, viralizou, com o viral também do TikTok, essa questão de pessoas do mercado de trabalho, não só da moda, tô falando de dentistas, advogados, etc e tal. Agora eu vou ter que fazer dancinha pra conseguir crescer no meu meio. Não, essa não é a linha de raciocínio. Exato. Calma, respira. Olha aqui, ó. Olha aqui. Mas não olha muitos assim. fizeram. Exato. Mas isso é muito legal, porque eu tava até com a Lu da Camis, a gente é vizinha de escritório. Não sei se ela falou quando ela tava aqui. Ela falou que ela tava com você, mas não que vocês eram vizinhas de A escritório. gente é vizinha de escritório, assim. A gente tá no mesmo prédio. E aí, a gente tomou um café essa semana. E a gente tava nessa troca, porque eu tenho um posicionamento digital. Mas o meu sócio e ela estão nessa dúvida ainda de, como é que eu viro essa chave? O que é que eu faço? E eu expliquei minha visão pra eles em relação a isso. Eu falei assim, cara, a gente não pode ter esse preconceito de, vou emblogueirar, vou virar influencer, porque no momento atual, de hoje, isso não existe mais. Hoje o Instagram ele é uma ferramenta de posicionamento. Você não precisa ser ganhar com isso, digamos, para você ter um posicionamento, construir sua persona e ter ali sua estratégia, porque isso vai converter e vai reverberar para coisas positivas com a sua empresa e com a sua marca. Então, a gente vê um movimento hoje de CEOs, diretores, virando essa chave de influencer. A gente vê marcas influencers. Então, isso não é mais algo que, não sei se vai acontecer. Quando vai acontecer? Tá acontecendo. E não é a questão de não quero fazer dancinha, então não vou fazer isso. Eu tenho um amigo dentista lá em Fortaleza que ele tá dando um show. Porque ao invés do portfólio dele ser ali em um site ou boca a boca, que ainda é muito importante, ele tá ali mostrando o antes e depois do trabalho dele. Ele não tá fazendo dancinha, mas ele tá trabalhando a imagem dele, a marca dele, a empresa dele, para que qualquer pessoa que entre entenda que aquilo ali nesse aqui eu posso confiar. Nossa, esse aqui é bom. E aí, trazendo pro nosso meio, eu acho que é um movimento muito importante da gente entender como empresa, como marca, como a gente pode também se posicionar e influenciar da melhor forma, porque isso não vai deixar de ser uma porta de entrada. O meu Instagram, por exemplo, já me trouxe muitas coisas como empresa. Não, assim, não fechei uma publi. Às vezes eu faço, adoro. Mas quando tem Inclusive, tempo... mandei mais. Inclusive, mandei mais. Mas o meu posicionamento, tudo que eu faço é pensado. E eu falo muito isso pra minha equipe, né? Porque existe essa percepção ali de fora de, Júlia tá ali, Júlia tá viajando, Júlia tá fazendo... Gente, tudo que eu posto, tudo que eu faço é pensado. Porque eu tenho um objetivo com aquilo ali. Eu entendi a importância do meu Instagram para a minha empresa e para o que eu quero atingir ali na frente. Acaba sendo uma prova social, né? Quando você está falando assim de profissionais que estão ali trabalhando o seu conteúdo, é uma prova social do seu trabalho, do dentista. Não, tipo, olha, provei aqui, essa cliente saiu assim, saiu assado. Provei aqui que minha empresa funciona, o que eu tô postando, tá acontecendo. É uma isso, tá ferramenta que pode aquilo. potencializar. Óbvio que também existem outras polêmicas dentro disso, nessa questão de veracidade, né? Quando você amplia ali as possibilidades, você também... é muito difícil. Todo mundo hoje é, enfim, especialista, né? Mas eu acho ainda que é muito importante ter essa percepção e os marketings, as marcas, os CEOs, os empreendedores, saberem que a imagem deles e o posicionamento deles no digital também é importante para o crescimento da empresa e da marca. Então, não sei porque eu falei isso, mas eu falei. Mas é 100%. Mas eu acho que é porque eu falei sobre sim, jornalistas verdade, influenciadores, verdade. assim. Mas é 100% isso, assim, sabe? Tipo, pra gente conseguir nossos próximos trabalhos e tal, é muito sobre essa vitrine também. Sim. Que não precisa ser, tipo, eu penso bem menos do que... Tipo, no meu Instagram não é tudo pensado. Mas é assim, tipo, tá introjetado dentro de mim. Sim. O que é que eu passo, porque são muitos anos fazendo isso e tal, né? Mas tava pensando aqui que, tipo, eu acho que essa vitrine, né? Então, assim, putz, fui convidada por tal marca para ir em tal evento. É legal, é importante estar lá. E quando eu vou contratar alguém, eu olho para isso, entendeu? Claro que eu vou olhar para todos os skills
que ela vai ter, né, de texto, no caso do jornalismo, vai saber entrevistar, vai, né, aqui para a equipe que seja uma pessoa que conheça a moda e vai vender e tal. Mas você olha para como que é a estética dela, como que ela se comunica. Isso é importante. O perfil. O Bruno tava falando de LinkedIn, que era a rede que ele tem. O LinkedIn também é uma grande rede social. É que não é de moda, assim, pra gente. Exato, mas assim, tem gente... Business. Business, é isso. As pessoas põem os cases, que nem a gente bota que tá linda num look, eles botam ali, minha, sei lá o quê, ganhou um prêmio, não sei o quê, ou o chefe deu parabéns, ou conseguimos... Eles compartilham muita coisa compartilham também, resultado, compartilham coisa, assim. É que parece mais... assim, sério ou qualquer coisa do tipo, porque é um resultado de um trabalho. Mas assim, gente, minha roupa é meu trabalho também. Então, minha fotinho linda aqui vale a mesma coisa. Então, vamos combinar isso, sabe? Viajamos aqui, né? Mas é isso. E a gente teve... Foi no início do ano passado, Célia? Foi no início do ano passado. Que a gente deletou todo o nosso feed. Início do ano passado. Deletou não, ocultou, né? Todo o nosso feed. E a gente colocou questionamento de qual a relevância para uma marca para além das redes sociais. Porque eu entrei numa questão que era tipo... Tá, se hoje, Deus me livre e guarde, só o Instagram da Luffy. Caraca, quem era a Luffy naquele momento? A gente não tinha essa loja, né? Quem era a Luffy naquele momento sem o Instagram? E isso me preocupava. Porque não tinha uma continuidade da marca. A marca estava refém daquela rede social. Então, a gente começou a trabalhar mais experiências diretamente com a cliente, nosso contato diretamente com a cliente. Né? A gente pensou, não, a gente quer ir para o físico, a gente quer ter uma loja, a gente precisa ter um lugar em que a pessoa... Eu brinco que depois que a gente abriu essa loja, muitas revistas viraram atrás da gente para perguntar dessas marcas nativas digitais que estavam indo para o físico. Porque é essencial, gente, porque o digital é o mundo... O físico sempre vai ser o físico. Né? O digital ele pode crescer, mas a experiência do físico, eu brinco que é um namoro à distância que você tem ali na internet, você paquera a pessoa na marca, coisa e tal. Mas quando você vai até a loja, você tem um encontro muito diferente. E quando fala de roupa, então, Sim, gente, a experiência. E a sua roupa, especificamente, acho que tem roupa mais assim... t-shirt, etc, de boa. Mas assim, é sobre isso, é sobre o detalhe, é sobre a pintura, tipo, você precisa ver. É muito diferente. E eu acho que uma coisa não desvalida a outra. Eu vou usar meu exemplo prático. A gente está em constante desenvolvimento de planejamentos lá na MES e nunca existe um planejamento 100% digital, a não ser que o cliente peça isso, mas todos os nossos planejamentos de marketing e estratégia, eles estão focados nesse equilíbrio, do conteúdo no digital, quem vai estar comunicando a minha marca no digital, que estratégias eu vou usar, né, como eu vou impulsionar, mas equilibrando com que experiências eu vou estar desenvolvendo no físico. Isso nunca vai deixar de ser importante, isso nunca vai deixar de estar em pauta. Então, acho que esse equilíbrio e essa tua visão de questionar qual é a relevância e a importância para uma marca de moda, no caso a Luffy, no Instagram, é extremamente importante. Porque vocês, amplia. Exato, vocês desenvolveram muitas ações incríveis. Vocês não estavam ali só replicando imagens, sabe? Eu acompanhei do Day 01, entendeu? Então é muito legal isso. E eu acho que eu sou muito entusiasta do digital, obviamente, mas como marketing, é muito importante esse equilíbrio. Sim. Porque a troca, eu nunca vou deixar de acreditar e eu nunca vou deixar de achar o boca a boca uma das estratégias mais importantes e mais de conversão do mundo. E por isso eu tô muito nessa noia agora de influência e contexto, sabe? Eu fico, tipo, meio assim... meio... não sei, quando a pessoa bota ali um lookinho e tem ali um reels, 1 milhão de looks que são bonitos e eu curto, assim, mas onde ela foi com aquilo? Entendeu? Pra mim é muito sobre isso, assim, porque roupa é só roupa. A roupa faz sentido quando ela está num contexto, né? Eu usei sua roupa para ir numa festa, eu usei sua roupa para ir num almoço legal, sua roupa para acordar e ficar em casa, tem um tricô maravilhoso que eu poderia estar na minha casa. Então, acho que, assim, é muito sobre contexto. E aí... é aí que a experiência se faz, sabe? Sim. Porque aí eu te encontro aqui, você tá com uma roupa, eu ponho a mão, eu falo, ai, nossa, que maravilhoso, eu quero também. Então, acho que é outra vivência. É muito mais profundo, né? Então, a gente começou... A gente teve esse questionamento e etc. Começou a aplicar de várias formas. E quando a gente se mudou pra cá, a gente começou a pensar em estratégias que antes não faziam sentido pra gente e agora passaram a fazer. Tipo os lambes que a gente colou, entendeu? Então, acho que isso foi uma presença na cidade. As oficinas, você começa a ocupar a cidade, começa a ocupar o entorno. Então, isso também é uma outra forma de comunicação, né? Para além da digital e a importância desse equilíbrio. E acabou que no fim de quando eu coloquei esse questionamento, que tava, nossa, rede social, etc. Aí eu falei, cara, mas se não fosse pelo Instagram... a Luffy jamais teria nascido.
porque essa democratização que ela trouxe não só para fazer as pessoas poderem comunicar o que elas pensam, fizeram uma pessoa que tem R$0, abrir uma conta no Instagram e falar, sou uma marca. Porque era de graça. Antigamente, pra você abrir uma marca, você tinha que ter um puta dinheiro pra abrir uma loja. A loja tinha que ser Aqui top. na Melo Alves. Na Melo Alves. Pô, demorei 4 anos de marca pra conseguir trazer uma loja pros Jardins, entendeu? Total. Então, porque a gente foi uma marca nativa digital e etc. Então, aí que é esse o questionamento que eu quero trazer. Tem essas mudanças de comunicação, tem a comunicação, mas como que isso afeta o mercado? Isso pra mim foi uma nítida coisa que afetou o mercado. Porque antes a gente tinha marcas de pessoas que só tinham tudo isso pra conseguir executar as marcas. Pessoas que precisavam ter muito dinheiro na frente pra colocar e etc. Pra construir uma marca. E daí a gente teve uma mudança de comunicação pelas redes sociais, onde as marcas começaram às vezes eu nem tenho dinheiro pra fazer uma produção. Eu faço só aquela roupa, tiro uma foto, etc. E comecei a girar a marca. Isso. Então, muitas marcas novas, e teve essa renovação da moda nacional através das redes sociais. Onde elas não precisavam ter toda essa grana que antigamente era só essa galera que tinha, né? Assim como antes eram só as revistas que falavam. E a gente começou a mudar. Outras pessoas falando, marcas que não precisam ter todo esse investimento inicial surgindo no digital, crescendo, desenvolvendo e conseguindo abrir lojas físicas. Então, acho que isso trouxe mudanças efetivas também para o mercado, né? E para além disso também outra coisa que acho que foi uma mudança, mas não sei se tão boa assim, que foi a questão de crítica de moda, né? Falei muitas coisas ao mesmo tempo, não sei se vocês querem voltar a algum assunto, porque Não, eu vou voltar só na parte que você falou de você como marca que podia lançar, né, uma coisa do zero, assim. Eu pensei em mim como consumidora, assim, sabe? Tipo, a gente muda nosso comportamento como consumidor também, assim. Eu descubro muita marca pelo Instagram, tipo, e é isso, às vezes de outra cidade e tal. Eu tenho uma pastinha de salvar, todos nós devemos ter ali, wishlist e tal. Tipo, se antes você passeava no shopping, tipo, não sei, vocês passeiam no shopping olhando o que tem nas vitrines pra ver se vocês gostam de alguma coisa. Então, assim, é muito louco por mais que a gente precise do físico pra ver, mas não é lá que a gente descobre, né? Acho que são experiências complementares, assim. Acho que é isso que você chegou no seu questionamento, no fim das contas, é isso. Não, eu não posso ter só o Instagram e depender disso. Mas assim, que bom que eu tenho ele. Graças a Deus, volta todas as fotos e aí vai no Instagram. Exato, entendeu? exato. Foi muito assim, né, Marcele? Foi. Tava tipo, não, vamos questionar isso aqui. Depois graças a Deus, o Instagram, verdade. Total. Mas essa questão do acesso, ela foi um divisor de águas para esse momento da marca conseguir se colocar no mercado sem investir o que era necessário ou sem ser ali uma marca muito específica. A Gil falou uma coisa muito interessante, que é a experiência da compra, né, do shopping. E, assim, qual foi a última vez que eu saí para um shopping para comprar algo? Tudo eu resolvo com o meu celular. Tudo eu resolvo em 2 tempos. Se não é no e-commerce, é no Pix via direct. Tudo virou muito mais fácil. Tudo, né? O acesso... Por exemplo, eu em Fortaleza, sei lá, da minha adolescência, eu não tinha acesso a marcas que hoje eu teria lá, por causa do digital. E isso eu acho muito importante. É muito legal. Nossa, e olha essa questão da comunicação também com a comunidade da marca. Porque essa realização que eu cheguei no final desse questionamento... Não foi, porque eu cheguei... As pessoas comentaram. Aí eu falei assim, mas sério, tô pensando nisso aqui, tá me inquietando. Vamos jogar. vamos jogar essa pergunta aqui e vamos ver o que surge. Eu não tinha resposta, entendeu? E daí as pessoas foram falando, e cada comentário a pessoa falava uma coisa, e daí tiveram, acho que uns 3 comentários que falavam isso. Tipo, pô, eu entendo o questionamento, mas deu oportunidade pra muita gente. Eu falei, caraca, verdade. Total. Teve isso da oportunidade, que eu lembro. A gente fez uma planilha até. A gente podia recuperar essa planilha. A gente podia recuperar essa planilha. A gente fez uma planilha. Teve essa questão da oportunidade. Teve a questão do alcance, que foi o que a Júlia falou, de Fortaleza, etc. De, tipo, ter acesso a uma marca que você não teria. E teve acho que umas 3 ou 4 respostas também, que falava dessa questão do processo e da comunicação, que era uma coisa um pouco mais profunda, assim. Que eu achei muito legal, que foi até aí que a gente começou também a entrar em outras áreas da comunicação, senão a imagética de moda, o que a gente falou... vocês falaram num episódio
do preço das coisas. A gente começou a pegar essas pautas um pouco mais profundas, que a gente entendeu que como comunicar... Nos tornamos um veículo. Não é só, exato, não é vocês são só, veículo, tipo, é não é isso. só sentar aqui, agora que a gente tá compartilhando com outras pessoas. Mas não é só sentar em uma mesa fechada, 4 portas, e falar sobre, realmente é muito difícil ter uma marca, preço por causa disso, disso. Não, vamos abrir para todo mundo, vamos falar para todo mundo. O que compõe esse preço. Mas abrir pro isso público também. é muito legal, essa questão do processo, falando de comunicação de moda, né? Que nem você falou, não é só imagético. As marcas que eu mais acompanho e que eu consumo são as marcas que eu tenho mais acesso ao processo. Coisa que não existia antes. Como andando ali, você viu o resultado final. Você não entendia todo o passo a passo que existia para aquilo ali existir. Quem estava por trás. Como as coisas são feitas. Essa questão da sustentabilidade também. Então, é muito legal usar esses meios para contar e mostrar isso também. Então, se eu questiono, que é um questionamento que tem no manifesto da Luffy, etc., que a moda, quando olhada pelo produto final efêmero, ela pode se tornar efêmera, mas a relevância dela está no processo. Então, se as redes sociais trouxeram esse processo para o público e as pessoas começaram a valorizar isso, então as redes sociais, no fim das contas, estão tornando a moda menos efêmera? Isso tô pensando agora falando com vocês, tá, gente? Total. Acho que Mas sim. faz muito sentido. E eu acho que as pessoas, elas começaram a valorizar mais. Que nem você tava falando com a Lu. As pessoas às vezes veem um produto de R$900 e questionam isso. Mas a partir do momento que eu entendo o porquê daquilo, todo o processo, o diferencial, eu começo a valorizar também. E não só o processo. Eu tava falando lá em cima, antes de descer, tava falando sobre isso, assim. É claro, a gente vai continuar tendo as coisas fast, que às vezes é uma tendência efêmera, de fato, e que a gente vai comprar uma coisa mais baratinha, porque a gente quer vestir aquilo aquele Não dia. vai deixar de existir. Não vai deixar de existir, faz sentido e tal. Mas acho que cada vez mais, e isso eu não sei se é uma educação do público, se é a maturidade que traz pra gente também, sabe? É isso, assim, é uma questão de consumo consciente também. E aí, assim, não é só porque eu entendi o processo, né? Mas porque eu sei que aquilo vai durar no meu guarda-roupa, que tem qualidade, que não vai estragar na segunda lavagem. E que aí, tipo, vale a pena eu pagar R$1.000, né? Falando dentro de uma bolha de privilégio, claro, né? Assim, vale a pena eu pagar 1.000 numa coisa do que 300 em 3? Coisas que eu não vou ter para sempre, que eu não vou ter dos próximos 10 anos, assim. Então, acho que isso Sim. a gente consegue comunicar agora. E acho que os veículos, as marcas estão com vontade dessa comunicação. Assim, vontade não, né? Porque senão o mundo vai acabar e os recursos também. Acho que Mas também é uma como necessidade, a gente ampliou os diálogos também, né? Tipo, antes tinha uma revista falando, impresso, pá. Aquele grupo de pessoas estava lá falando. Hoje não, é bate e volta. Total. Você faz um post, alguém comenta no comentário de outra pessoa. Então, acho que essa diferença de 2010 para hoje, como isso impacta de fato no mercado, não é só, no meu caso, quase a ausência de crítica de moda que existe hoje, que era o papel da crítica de moda, né? Fazer isso naquela época, criticar para melhorar e desenvolver mais. Mas todo um público agora tá podendo criticar. É democrático, porque a pessoa ali tá ali, ó. Ela pode falar, caiu o botão na primeira vez que eu usei. E aí, você vai reforçar aquela costura, você não vai apagar o comentário, não pode fazer Não isso. pode. Você vai pedir desculpa, e aí é isso, todo mundo é seu crítico, né? Tipo, aí você tá ali, assim, crescendo a partir de muitas pessoas que são da sua comunidade, né? E democratizar também, não só em relação a abrir, né, para as pessoas falarem, mas o que a gente faz aqui na Luffy, que é essa disseminação de veículo, assim. Então, isso aqui é um veículo. A gente está democratizando a comunicação através do podcast. A gente democratiza através do jornal. A gente democratiza... Tudo bem, tem o Instagram, tem a Luffy. Então, assim, são vários meios, né? Várias frentes que a gente atua que acaba democratizando... não só pelo diálogo, né? Que aqui o diálogo que a gente vai ter aqui não é a mesma coisa que a gente vai falar no Instagram e vice-versa. Tons de voz diferentes. São tons de voz diferentes e tudo mais. Então, a gente acaba abrindo frentes para colocar as pessoas, inserir as pessoas dentro do nosso universo, do que a gente pensa, trocar também
Falei pra Ana que eu tô muito ansiosa pelo feedback das pessoas desse podcast. Muito, eu quero vai ser incrível. Muito. Porque é isso, né? A gente pensou na comunicação toda e etc pra abrir, então, tipo, não vai estar terminado quando a gente terminar essa gravação. Só vai terminar quando a gente ouvir o que as pessoas têm pra falar sobre isso. Total. Tô muito curiosa. Próximo muito passo ansiosa. tem que ser um programa de auditório. Sim. Com participação do público, entendeu? Vou compartilhar com vocês os feedbacks, que acho que é sobre isso, sabe? É sobre a gente abrir a conversa, mas também é tipo, tá bom, agora é isso, conversamos, foi tudo, foi incrível. E aí, gente? Tipo, não adianta só terminar aqui, Qual a sabe? opinião de Agora vocês? Agora é só o começo. Sim, Só qual a começo. opinião da galera que vai estar escutando. Eu acho que é muito isso. E eu acho muito legal essa estratégia da Luffy, no caso, forma de ser. Mas eu vejo como estratégia de desenvolver esse tom de voz / linguagem para essas frentes que vocês têm de atuação como comunicação. Isso é genial, porque às vezes a gente vê replicar. Né? As pessoas, as marcas, empresas, elas só replicam. E é diferente, os formatos são diferentes. O que a gente está fazendo aqui agora é diferente de um post no Instagram, que é diferente de um vídeo no TikTok, que é diferente de um vlog no YouTube e da mesma forma ali no impresso. Entende? Então, isso é genial. Eu tava pensando no que a Marcele falou, tem coisas que a gente tem que acompanhar, né, com o tempo e seguir o espírito do tempo, e acho que tem coisas que ficam, assim. Eu lembro que na faculdade eu tinha um professor que... Eu não lembro, tá, qual que é o teórico da comunicação. Eu preciso pesquisar isso, porque eu falo assim, em tudo que é palestra, aula, tal, eu sempre falo isso e eu esqueço de pesquisar, mas de fato, para mim, faz muito sentido, que assim, era teoria da comunicação, você fica lá pirando, né? Você fez jornalismo, sabe? Fica ali 1 milhão de teóricos sobre a comunicação, que é comunicação, o que não é comunicação. Mas uma coisa ficou para mim, que é tipo, comunicação só existe de fato quando ela causa transformação, né? Quando, tipo, eu falo uma coisa para você, aquilo bateu em você de um jeito, você responde. Então, precisa transformar de alguma coisa. Senão, a gente não comunicou, né? A gente, tipo, sei lá... Passou falou, informação. passou. Mas a comunicação mesmo, acho que é isso, né? E acho que essa conversa para mim, é bem transformadora. E acho que para quem ouvir também, porque é isso, causa transformação, causa reflexões. Você, tipo, talvez a partir de amanhã você olhe de outro jeito para suas redes, para os seus clientes, para as marcas que você consome. Aí, assim, né, a gente conseguiu comunicar a moda de um jeito... nem novo, de um jeito eficaz e efetivo, né? Acho que é meio isso. Gente, mas arrasou. É muito É isso aí. E com essa... isso. Eu já ia falar, o gancho perfeito, agiu, ó. Exatamente. Gente, eu sou apresentadora. Mentira, mas Nossa, eu faço querida. roteiro, então eu sei assim, ó, como é a amarração das coisas. É meu trabalho isso mesmo, não é? Não é assim. Minha função. Não, mas muito Maravilhosa. interessante a tua visão. É sobre transformação no sobre final. transformar, né? Tipo, é isso, assim. Estamos influenciando aqui. Ser influencer é isso, a gente tá influenciando as pessoas. Estão ouvindo, estão vendo, né? Você tem uma marca, você tem toda a sua visão ali de moda e jornalismo, então você tá influenciando as pessoas. Falam, quero ser igual a ela, quero ser igual... Nossa, essa pessoa, quando, né? Tipo, então acho que é muito... Isso, não sei. Você tem muitos fãs, né? De jovens estilistas, assim. Ah, é bem fofinho. Sim. Não, com certeza, ela deve Porque- ter muitos, porque é tipo um desejo, assim, uma... Né? E é fofo quando eles falam, porque isso motiva a gente. Muito. Acho que eu falei isso, no, sei lá, no segundo episódio, não sei. Que, tipo, como que esse feedback das pessoas falam, nossa, seu trabalho me tocou de alguma forma, isso é muito importante pra mim, isso motiva a gente a continuar. Né? Então, é muito importante quando você toca alguém. Muito. E é através da comunicação que você vai fazer isso, né? É isso. Então é isso, pessoal. Eu amei muito, muito tudo que a gente bom, conversou. Podia amamos. ficar aqui mais 2 horas. Desce o vinho. Vamos. Quanto tempo? Foi Eu quanto vou- tempo, por curiosidade? Gente, queria que vocês pudessem fazer essa finalização aí, colocando as redes sociais, que as pessoas podem estar acompanhando vocês, o trabalho de vocês. Agora ficou uma responsa, né? Porque aí vai me seguir depois de Imagina. falar tudo isso. Aí fico lá, tipo, só mostrando minha roupa. Não, e depois tudo é pensado. tudo Aí tá pensado. lá assim, ó. Rolezeira, tomando uma breja na calçada. Ai, assim. Júlia. Ai. Não dá. Vai, Vai. fala o teu. Não, fala o teu. Ó, Ju. Pessoais e empresa, vamos divulgar as Tá, o empresas. meu só é o pessoal, a empresa, tudo a mesma coisa. Então, é @GiovanaRomani no Instagram. Lá tem o link pra minha newsletter, que aí é onde eu, tipo, viajo, Ai, que escrevo. demais. Mas assim, é uma newsletter sobre, tipo... Sei lá, pensamentos soltos, assim. É onde... As tuas visões. As minhas visões, mas é onde vai a parte ali de escrever mesmo. E é isso, gente. Projetos com marcas e tal. Então é isso. Vai de Semana fast, DM. vai de fast fashion até aqui, assim, essa possibilidade de falar de coisas muito
Mar e Profundas, assim, esse é o caminho. Me sigam para mais dicas de, sei lá, existência. Não, e a gente já se segue. Eu vou te falar que eu estou ansiosa, no bom sentido, para ver os seus próximos passos, meu amor. Gente, é isso. Eu quero tentar fazer essa parte de influência mesmo, mas assim, creator, sabe? Tipo, de fato, contexto, falar da minha vida, assim, tipo... Essa roupa só vai fazer sentido se eu puder abaixar com ela e pegar meu filho no colo. Senão, não vai rolar um rios. Sim. Comigo, assim, não tenho esse carisma todo. Ai, por creators. Gente, minhas redes sociais, Julia Bride, segue aí. E Mes, por favor, são vários underlines, mas se Deus quiser a gente vai conseguir esse @ só com Mes, 3 S's. E eu queria falar que eu amei muito trocar com vocês, Ana, Gio. A gente já se seguia, se conheceu pessoalmente hoje. As meninas eu conheço há muito tempo. E que vocês continuem com esse projeto, que ele é extremamente relevante e muito importante. Tá potencializando essas trocas. Amei, obrigada. Maravilhosa. Obrigada, você também. Gente, muito obrigada por terem vindo. Você não vai falar sua @? Vou só agradecer. Eu falei que era pessoal. Eu tô aqui, ó. Abre esse babado agora, pelo amor de Deus. Vem, hein? Pior que é aberto. Então pronto. É aberto. Então começa a divulgar. Aberto. Aquelas. A pedidos. Isso, A muitos a pedido dos fãs. Não, se não quiser... Meu Instagram é Marcele Dutra, com 2 L's. E o Instagram da minha empresa é casa.929. E aqui da minha outra empresa é a Luffy, com 5 underlines. É isso, Muito bom. gente. Se vocês gostaram desse podcast, viram toda a temporada, os 6 episódios, comentem aqui, falem com a gente pra gente estar criando uma próxima temporada muito bacana pra vocês, tá bom? Obrigada. Que demais. Nossa, a Ana é muito comunicadora, Não, gente. eu Tá achei muito, um tá gancho, muito. né? O teleprompter, o É roteiro, muito. pesquisa. Eu essa semana fui Cara, a gente fazer... arrasou muito, foi muito top. Não, muito bom.